Galera, muitas pessoas se perguntam da diferença da DIRF para DIR-PF. O que é a DIRF? DIRF é declaração de imposto retido na fonte. Quem manda isso são as empresas. As empresas mandam essa declaração para a Receita Federal. E nessa declaração elas informam basicamente os impostos retidos na fonte. O imposto de renda é um deles. Quem manda a DIRF são as empresas. Ou uma pessoa física, por exemplo, que contratou uma empregada doméstica e registrou essa empregada doméstica. E reteve do imposto dela, reteve do salário dela o imposto de renda. Eles também entregam a DIRF, tá bom? Então a DIRF é entregue até fevereiro. Através da DIRF saem os informes de rendimento que a empresa te manda. Por isso que a empresa só te manda o informe de rendimento depois de fevereiro, porque primeiro ela manda a DIRF, manda para a Receita Federal a DIRF, depois ela consegue fazer os informes, né? Dependendo do próprio sistema que ela tem na empresa, o próprio sistema, galera, já é automatizado para o envio da DIRF explodir os informes de rendimento. Aí já é enviado para os e-mails dos colaboradores. Tem empresa que enrola, demora, aquela coisa toda, né? Mas o processo é esse. Por que você cai em malha fina? Porque na DIRF a empresa informa quanto que foi o imposto e quanto que ela te pagou. Quanto que ela te pagou de salário e quanto foi o imposto. Isso aqui vai lá para dentro do robô da Receita Federal. Da Receita Federal Brasileira. Quando você envia a sua DIR-PF, que é a declaração do imposto de renda, você tem que colocar exatamente o que essa empresa colocou na DIRF. Essa informação que você envia, que é pelo programa de declaração do imposto de renda, também vai para dentro da Receita Federal. Aí dá malha fiscal, porque a empresa está falando uma coisa e você está falando outra. E a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Quem é o lado mais fraco? Quem é o lado mais fraco? O contribuinte. Sempre é o contribuinte. Então, assim, ela vai chamar você para se explicar. Quando você provar que você está certo, aí ela vai ver se a empresa está errada. Funciona desse jeito, galera. Tá bom? Então, essa é a diferença. DIRF para DIR-PF ou Declaração de Imposto de Renda que nós entregamos. Quais os documentos solicitar para o cliente, professor, para a gente finalizar essa brincadeira aí? Agora ficou mais fácil. Informações gerais sobre o contribuinte e os dependentes dele. Nome, CPF, grau de parentesco, data de nascimento, né? Data de nascimento dos dependentes e o endereço atualizado. Cópia completa da última declaração do imposto de renda. Isso aqui eu sempre peço, principalmente o arquivo. Se ele tiver o arquivo, melhor ainda. Que é o arquivo que fica salvo, né, no computador da última pessoa que enviou, porque você consegue importar esse arquivo e a parte de comparação que tem na declaração do imposto de renda já vai vir preenchido. Então é mamão com açúcar, cara. Muita gente não tem isso. Então, se você conseguir o acesso ao ECAC do cliente, já acaba facilitando. Mas só para vocês terem essa noção geral. Então, ó, atividade profissional exercida. Cara, no começo eu tinha alguns alunos que ficavam encasquetando com isso. Ah, mas qual atividade? Pô, é na primeira tela do programa. E tem gente que encasqueta nisso aqui. Galera, isso aqui é só para a Receita Federal ter uma visão de como você ganhou dinheiro no ano. Se você é autônomo, você vai colocar autônomo. Tem ali as mais especificações, por exemplo, se é caminhoneiro, se é Uber, sei lá, diretor de escola. Você consegue colocar a especificação. Aí tem gente que fica, mas não tem a exata que o meu cliente é. Coloque em outros, não tem problema, não trava nisso aqui. Se você travou na primeira tela do programa, imagine no resto. Não é isso aqui que vai mudar a vida inteira da declaração. Entenda o seguinte, atividade profissional, você vai colocar aquela que o cliente mais ganhou dinheiro. Ah, ele não ganhou dinheiro nenhum durante o ano? Então coloca outros, não tem problema, cara. Beleza? Vamos lá. Documentos sobre a renda. Aqui tudo se resume a um informe de rendimento. O informe de rendimento é o que vai comprovar a renda. Informe de rendimento de instituições financeiras. Você consegue tirar igual você tira um extrato. Como que você tira um extrato no seu banco? Você entra no site do banco, não tira? Você vai lá, clica em extratos e tira. Informe de rendimento é a mesma coisa. A mesma coisa. Vai entrar lá depois de fevereiro, quando eles enviam a DIRF. Você vai entrar lá. Já vai estar disponível para vocês, né? Vai estar disponível para vocês o informe de rendimento. E você vai lá e baixa igualzinho, você baixa um
extrato. Tranquilo, né? Informe de rendimento de salários, prolabore, distribuição de lucros, aposentadoria. A empresa tem que te enviar isso. Quando, professor? Depois de fevereiro. Eu falo o seguinte para os meus alunos. Deu 28 de fevereiro, já começa a ligar na empresa e cobrar já cobra o RH, já coloca tumulto já, entendeu? Professor, mas tem outra forma de eu pegar esses informes de rendimento ou que foi lançado contra o meu CPF? Tem, mas é lá dentro do tal do ECAC, na parte de... Tem uma parte de informes lá que você consegue buscar. Quem odeia o ECAC não vai ter muita paciência para fazer isso, mas você consegue pegar o que foi lançado contra o seu CPF dentro do ECAC, o ambiente online, cada um tem o seu acesso. Ali você pega tudo que foi lançado contra o seu CPF, né? Que não necessariamente tem que estar certo, depende se a empresa fez errado. Eu já peguei informe de rendimento errado. Informe de rendimento de aluguéis, de bens móveis, imóveis, informações e documentos de outras rendas recebidas. A lógica aqui é o seguinte, galera. Quanto que o cara recebeu no ano? E cadê o comprovante? É basicamente isso que você tem que pedir. Resumo mensal do livro Caixa, com memória de cálculo do Carnê-Leão. Vai ter aqui uma das aulas, o professor vai falar um pouco do Carnê-Leão e do programa GCAP, que são programas auxiliares, mas já dando um spoiler para vocês, Carnê-Leão é o programa que os autônomos utilizam para entregar a declaração do imposto de renda. E o GCAP, para entregar não, né? Para calcular o imposto que eles têm para pagar. Entregar é na declaração anual. Carnê-Leão está dentro do ECAC e é virtual. É o próprio cara que faz isso mensalmente. E o GCAP é o programa utilizado para calcular o ganho de capital. Se você tem que pagar imposto ou não. Informações sobre bens e direitos. O que o cara tem de bens e direitos? Cadê os comprovantes disso? Você não tem que ir pela palavra dele, você tem que ter documentos que comprovem que ele de fato tem aquilo. Então vamos lá. Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos 2021. Cópia da matrícula do imóvel, se ele tem um imóvel, né? Tá registrado em cartório, cadê o IPTU, né? Boleto de IPTU, que você já tem as informações para você colocar na ficha de bens e direitos. Documentos que provem a posição acionária em uma empresa. Ele faz investimentos e tudo mais, você precisa das comprovações de tudo que ele fez de investimento. Caso o contribuinte tenha registrado ganho de capital com a venda de bens e direitos, ele vai precisar dos dados do GCAP, que é o programa auxiliar que calcula o ganho de capital. Professor, mas eu envio esse programa para a Receita? Não. Você simplesmente coloca suas informações nele e o programa vai dizer se você tem imposto a pagar ou não em relação à venda que você fez. É um programa específico para calcular ganho de capital, tá bom? E o professor vai detalhar isso aqui também com vocês. Contratos sociais de empresas em que o contribuinte seja sócio, né? Na verdade aqui. O cara tem um MEI, beleza. Qual que é o capital social que ele colocou no MEI? Você precisa dessa informação, porque você tem que colocar isso na ficha de bens e direitos. O cara tem uma empresa do Simples Nacional, qual a posição acionária dele na empresa do Simples Nacional? Quanto que está registrado lá no contrato dele? Você precisa dessa informação para você colocar na ficha de bens e direitos. O cara é sócio de uma empresa enorme, né? Que não tem capital aberto em bolsa. Né? Quanto que ele tem de participação nessa empresa? Você precisa registrar, porque é o quê? Entra aqui na questão de bens e direitos dele, entende? Aí o nosso velho do bar pergunta, nossa, mas quanta informação, né? Tem algum lugar que eu posso tirar as principais dúvidas, se eu tiver? Pô, porque ali tem vários documentos, né? E se eu tiver algumas dúvidas no meio desse caminho? Com quem que eu tiro essas dúvidas? Eu preciso me quebrar a cabeça sozinho? Pelo próprio programa eu consigo saber? O professor vai dar uma dica para vocês aqui. Muita gente já sabe disso. A maioria, na verdade. Mas tem pessoas que não sabem. Eu quero ajudar todo mundo. Então vamos lá. Galera, no próprio site da Receita Federal, do gov.br, tem várias informações ali. Mas tem um documento específico ali que você consegue pegar as coisas, né? Muita gente já conhece, obviamente, mas tem gente que nunca nem ouviu falar, e é normal. A ideia aqui é a gente nivelar todo mundo. Quando você coloca lá no gov.br, né, Ministério da Economia, Receita Federal, assuntos, meu imposto de renda, você vem descendo aqui, desce. Deixa eu minimizar aqui um pouco. Aqui no canto vai ter algo chamado perguntas e respostas. Muita gente fala, nossa, mas esse é o segredo? Esse é um dos segredos, né, galera? Muita gente não faz a menor ideia disso aqui, mas
Isso aqui facilita a vida de muita gente. Então aqui você consegue pegar o último arquivo de perguntas e respostas atualizado. Olha só, a Receita Federal aqui, em relação à última declaração, tem aqui o perguntas e respostas mais atualizado. O que tem nesse perguntas e respostas? Só para quem não tem a menor ideia saber, tá? E eu falo isso para os meus alunos, que inclusive já manjam de imposto de renda, mas às vezes fazem algumas perguntas que com a simples pesquisa no perguntas e respostas, a pergunta deles estariam respondidas. Galera, isso aqui tem 284 folhas, é um PDF. Aqui tem as principais perguntas e respostas. Até para eu responder os meus alunos, eu, o Diogo, a Fabiola, né, que me ajuda respondendo as perguntas de IR sobre investimentos, a gente olha perguntas e respostas. Então vocês também podem fazer a mesma coisa. Então aqui eu quero... quem está obrigado a entregar? Tá aqui no 01, olha só. Tudo que o professor falou para vocês na pergunta 01 tá aqui. A Receita dizendo quem tem que entregar. Agora eu quero saber como que calcula o MEI. Tem aqui a pergunta do MEI também. Tem uma pergunta. É uma única pergunta para o MEI. Não lembro se estava como microempreendedor. Não lembro se estava como microempreendedor, estava como MEI. Mas tem aqui a pergunta do MEI também, ó. Crítica do Simples Nacional e tal. E tem uma empresa. Como que eu faço os cálculos lá da renda dele e tudo mais? Tem aqui ó, do MEI, pergunta 168, uma única pergunta, não tem nem uma página, aqui eles já dizem tudo que você precisa saber para você entregar a declaração de um MEI. É que a galera tem preguiça de ler, mas tá aqui. Pergunta 168, como são tributados os rendimentos de um cara que é MEI? Ele vai pegar a renda que ele recebeu do MEI, vai aplicar as presunções igual é aplicado no lucro presumido, 32% a serviços, e assim sucessivamente. Vai tirar as despesas comprovadas e o que tiver de diferença ele coloca em rendimento tributável. E a isenção que ele recebeu, ele vai colocar em rendimento isento. Aqui está dizendo tudo. Então vamos que vamos. Olha só, esse aqui é o Perguntas e Respostas da Receita Federal. É o último atualizado. Professor, vai ter um mais atualizado? Vai, quando sair a instrução normativa, em fevereiro. Aonde você vai pegar, aqui ó, dentro do gov.br, Receita Federal, acessa a informação, Perguntas e Respostas, declarações, DIRPF, vai clicar em perguntas e respostas, aqui vai estar o último atualizado. Eu só vou te dar uma dica do que tem aqui de importante. Alguém aqui conhece Bitcoin? Já ouviu falar em Bitcoin, né? Na primeira versão do perguntas e respostas, sabe o que tinha ali? Dizendo que quem tinha Bitcoin até R$1.000 na carteira não precisava declarar. Somente quem tinha acima de R$1.000. Sabe o que aconteceu em diferença de um mês e meio? Um mês e meio, a Receita Federal atualizou perguntas e respostas e essa base de R$1.000 ela mudou para 5.000. Agora, quem tem Bitcoin ou criptomoeda na carteira que custou mais de R$5.000, quem custou mais de R$5.000 tem que declarar o Bitcoin lá dentro da ficha de bens e direitos. Galera, questão de um mês e meio. Aí sabe o que aconteceu com várias pessoas? Ficou buscando na internet, no site do Google, no Yahoo, com youtubers aí que não são especialistas em imposto de renda, tentam ajudar as pessoas, mas não são especialistas. Foi lá ver a informação, os caras estão desatualizados. Aí eles falam, não, mas é regra da Receita. Tá aqui, ó, no Perguntas e Respostas. Pergunta XPTO. Aí quando você vai olhar o Perguntas e Respostas, adivinha, é a versão desatualizada. Sabe por que ele não pegou que é a versão desatualizada? Porque não é um especialista em imposto de renda. Você tem que estar com os melhores, você tem que estudar com os melhores. É por isso que você está aqui, vai virar especialista e vai fazer o negócio decentemente. Captou a mensagem do prof. Forrozeiro que vos fala? Beleza? Então, ó, só para deixar claro, tem mais de R$5.000 em bitcoins? Declara. Se for em corretora nacional, então não tem que esconder não, tá, filhão? Que vai dar ruim. Ah, mas é em corretora internacional. É, em corretora internacional. O dinheiro saiu da sua conta para você comprar? Saiu? Você acha que a Receita Federal não tem acesso à movimentação financeira? Coloque no Google depois algo chamado e-financeira. E-financeira é uma declaração que os bancos enviam para a Receita Federal para todas as movimentações que passam de R$5.000. Na regra. Mas na prática, os caras põem pra ferrar com movimentação menor mesmo, tá? Fica ligeiro. Você acha que o governo não sabe o que você tá fazendo da sua vida, não, né? Então, vamos que vamos. Documentos de dívidas e ônus. Professor, eu tenho uma dívida, eu tenho que declarar somente se essa dívida for acima de R$5.000.
Tranquilo? Foi acima de 5 mil reais? Você precisa. Se for abaixo de 5 mil, não precisa. Então, o que o seu cliente tem que te mandar? O informe de rendimento que ele tira no próprio banco, igual ele tira os extratos, tem mostrando exatamente no campo de dívidas e ônus qual que é a dívida que ele tem. Ou seja, quanto que ele pagou durante o ano e quanto ainda falta para ele pagar. É isso que você precisa. Doações efetuadas. Aí tem vários tipos de doações, né? Você tem pagamentos efetuados e doações, na verdade. Para pagamentos efetuados, você precisa do comprovante. Se ele pagou um dentista, ele tem que ter um recibo desse dentista. Se ele passou num médico, ele tem que ter um recibo desse médico, ele tem que ter uma comprovação, uma nota fiscal, entende? Tem que ter isso. Então é isso que você vai pedir para ele. Comprovação de despesas médicas, recibos de pagamentos, doação efetuada, ele fez uma doação, tem que ter uma comprovação que te mostre que isso de fato aconteceu. Você não pode ir pela palavra dele. Comprovação de pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial. Ele pagou pensão, mas ele pagou conforme o juiz pediu, porque para a Receita Federal, pensão alimentícia somente é aquela que o juizão decretou que ele tem que pagar. Se ele paga por fora, esquece. A Receita Federal não considera como pensão alimentícia. Tá bom? Então vamos lá, ó. E quanto cobrar por tudo isso? Quanto cobrar por tudo isso? Galera, eu sempre falo para os meus alunos, comecem com 100 reais. Não tem como cobrar menos que 100 reais, cara. Senão a gente acaba desvalorizando a nossa profissão, a gente acaba desvalorizando aí, né, todo esse trabalho que você tá virando especialista, tá indo para outro patamar. Então você precisa começar com 100 reais. Claro que às vezes você vai dar uma variada um pouquinho para menos, um pouco para mais. Então dependendo da complexidade da declaração. É uma declaração simples, tem muitos dependentes, o cara investe em bolsa, como que funciona? Dependendo de como é a complexidade da declaração, e você já vai saber no momento que você começar a trocar uma ideia com ele, aí você vai começar a colocar mais dinheiro nesse negócio aqui, tá bom? Mas é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e o professor já coloca aqui para vocês, comecem por 100. Tranquilo? E, por fim, quais os documentos solicitar para quem faz investimento em bolsa? Primeiro de tudo, nota de corretagem. Para quem não sabe o que é uma nota de corretagem, é a comprovação da operação que ele fez. É um comprovante. É como se fosse um recibo, sabe? A corretora de valores tem que mandar isso para ele. Ele consegue pegar, igual você pega o seu extrato no banco também. A nota de corretagem. Extrato do canal do investidor, o famoso SEI. Por quê? Que é essa telinha que o professor trouxe para vocês aqui. Todo investidor de bolsa de valores tem um cadastro no canal do investidor. Se ele nunca entrou na vida, só ele entrar lá e colocar esqueci a senha, ele vai receber no e-mail. Lá você consegue tirar um extrato mostrando a posição de custódia em ações que esse cliente tem. Ou seja, tudo que ele comprou e tudo que ele vendeu de ações durante todo o ano. Você consegue pegar pelo SEI. Pelo valor que ele pagou na ação, tá bom? Você consegue pegar isso no canal do SEI, no canal do investidor. Informe de rendimento da própria corretora, você consegue tirar no ambiente online da corretora tranquilamente. Informe de rendimento do banco escriturador, você também consegue pegar lá com o banco escriturador. Ou seja, o que é um banco escriturador? Toda empresa de capital aberto na bolsa, ela precisa de uma escrituração, um responsável financeiro que faça o processo de escrituração, a parte burocrática, né? Daquelas ações que estão sendo negociadas em bolsa. E se tem, por exemplo, um dividendo que foi provisionado, mas não foi pago ainda, vai sair no informe de rendimento do banco escriturador. Por isso que é importante pedir. Os DARFs pagos no ano, se ele teve lucro, não teve prejuízo a compensar, logo ele teve imposto a pagar. Você precisa da comprovação. A comprovação que ele vai te dar é a DARF e, obviamente, a saída do banco que ele pagou aquilo, né? Você consegue colocar isso lá no programa para ele não ter que pagar imposto duas vezes. E, principalmente, a planilha de controle de operações dele. Né? Ele tem que ter a planilha dele mostrando quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu no ano, e sucessivamente. Aí você, com essa informação, mais esses documentos, vai ter a vida muito mais facilitada para fazer a declaração do imposto de renda. Eu sempre falo para os meus alunos, não confunda a consultoria financeira com declaração de imposto de renda. Você ter que fazer essa planilha dele para controlar quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu no mês, tem nada a ver com imposto de renda. Só que é consultoria financeira. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Controla aqui quanto que eu comprei de mercado na minha casa, quanto que eu paguei de luz, e me fala no final, pra gente declarar meu imposto de renda. É a mesma coisa que eu falar
falar isso para vocês. Se você tiver que fazer isso, entenda que você está fazendo um trabalho de consultoria financeira. E para fazer esse trabalho de consultoria financeira, você não vai cobrar R$ 100 numa declaração. Só nesse trabalho de consultoria financeira, você vai cobrar muito mais. Dentro lá da comunidade do professor tem a Fabiola, que é especialista em declaração de imposto de renda. Ela ganha dinheiro hoje fazendo isso e ela cobra muito caro. Tem declaração que passa de R$ 600, R$ 1.000, enfim. O céu é o limite. Tranquilo?